E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre Totalmente Trocados, que foi lançado em 2020. É, é legal falar que vai ter spoiler, só que esse vídeo ele vai ser um pouco mais curto, porque esse é um filme alemão. Ele tem 1h27, gênero comédia, direção de Florian Roes, roteiro de Tim Gond. E aí os personagens é o Danny, que é o Roman Lockman, que é o pobre, e o Ludwig, que é feito pelo Heiko Lockman, que é o rico. E se você já assistiu, ou se você tem essa dúvida, eles são gêmeos, tá? Os gêmeos do filme são gêmeos mesmo, não é tipo assim, um ator fazendo o papel de dois. Eu já ouvi gente questionando se eram dois ou se era um fazendo o papel de dois. Que existe muito, na verdade. Tem vários projetos que acontecem isso, de um ator representar dois papéis no mesmo filme. Ele conta a história de dois irmãos que eles não se conhecem e por acaso eles se trombam, porque os dois eles vão viajar para um mesmo espaço. O que é muito engraçado nesses filmes, porque é sempre assim, né? O, o Ludwig ele vai com o pai dele para um mega hotel para ir num parque, e o Danny ele vai com a família dele, que é mais pobrezinha, porque ele tem um concurso de música e ele vai para um chalé no perto do mesmo parque. E aí os dois se encontram e falam, mano, você é muito parecido comigo. E aí eles trocam de lugar, né? Que é muito típico. Eles trocam de lugar até aí o título do filme, Totalmente Trocados. E aí o Ludwig assume o lugar do Danny e o Danny do Ludwig. E o Danny, ele sempre foi mais pobrezinho, então ele vê aquele luxo, entendeu? As mulheres dando em cima dele, ele comprando o que ele quiser e não sei o que mais. E isso brilha muito os olhos dele, porque ele tá tendo contato com um tipo de riqueza que ele nunca teve antes. E já o Ludwig, no lugar do Danny, ele também aproveita muito porque ele começa a ter contato com uma riqueza que ele nunca teve antes, que é a família, que é a mãe dele, porque o Danny é criado pela mãe dele. E o Ludwig, ele é criado pelo pai dele, tá? E assim, mais pro final do filme você vai descobrir ali que o Ludwig, ele foi adotado. Então o pai dele não conhece a história, não conhece a família dele. Ele adotou o Ludwig e tal. E o Ludwig cresceu numa família rica. Já o Danny, ele cresceu e eu não sei, não consigo lembrar agora, assim. Mas eu acho que o Danny ele também foi adotado. Ele não é filho biológico dessa mulher. E é muito engraçado porque eles trocam e cada um vai viver e vai sentir coisa que não sentiu antes. Porque, como eu falei, o Ludwig ele não tinha uma mãe. Então, ele começa a ver o pessoal tudo junto lá, né? Ele acaba se apaixonando pela inimiga do Danny, que na verdade é uma menina que o Danny tem birra. Só que, né, começa a se aproximar, o Ludwig começa a se aproximar dele, quase destruindo todo o disfarce. Mas aí, em um momento, a irmã do Danny, ela é tipo melhor amiga dele, então ela percebe que ele tá diferente.
E ele faz ela lê uns gibizinhos meio estranhos de aliens, e ela coloca na cabeça dela que um alien tomou o lugar do Danny, que não é o Danny de verdade que tá ali. E aí ela vira e fala, não, ele é alérgico a pasta de amendoim, se eu não me engano. E aí ela coloca pasta de amendoim na coisa que ele ia comer, para provar que aquele lá não era o Danny, e sim um alien. Porque, como assim? O Danny tem alergia à pasta de amendoim. Como que ele tá comendo e não tá acontecendo nada? Mas tá aí uma situação. O Ludwig e o Danny, eles são gêmeos. Então, o Ludwig, ele também tem a mesma alergia que o Danny. Então, ela faz isso, o Ludwig, ele volta do hospital, e aí ele meio que faz, tipo, uns comentários, assim, meio que com o pé atrás sobre a atitude dela, sabe? Tipo, ela prepara um negócio lá para ele comer, aí ele vira e fala, e o que que tem aí agora? É tal coisa? E ela fica muito mal, porque ela realmente se arrependeu e tal, e ela tava mal porque ele, ele quase foi de arrasta por causa dela. E aí o Ludwig vai conversar com o Danny para falar sobre o que aconteceu, e aí ele fala que ele quase foi descoberto e blá blá. Só que a menina lá descobre, ela ouve ele falando isso e descobre então que o Ludwig na verdade não é o Danny. E aí ela decide que ela quer ir lá confrontar. Só que, como eu falei, o Danny, ele tá provando da vida rica, com mulheres e blá blá blá. Então, na hora que ela chega, ele tá lá, fala, é isso, então fica com a minha família, eu vou ficar aqui no bem bom, no dinheiro. Só que ele começa a sentir falta da família, né? E com o tempo eles descobrem que eles são irmãos gêmeos. E aí eles armam um plano para revelar isso para as pessoas. E como o Danny, ele tinha que se apresentar lá no festival, ele começa a ensaiar com o Ludwig, porque até então o Ludwig, como ele estava se passando por Danny, ele ia se apresentar como Danny. E no final os dois se apresentaram juntos. E eles pedem desculpa por ter magoado as pessoas, tanto do lado do Ludwig quanto do Danny. E ali os pais deles descobrem que eles são gêmeos e tal. E aí eles descobrem que um tava com o filho do outro. Tipo, a mãe do Danny tava com o Ludwig, o pai do Ludwig tava com o Danny. E aí eles ficam todos felizes lá e tal. É um filme gostosinho de assistir, sabe? Os meninos, eles são bonitos, né? São lindos, maravilhosos, deuses gregos. Eu não acho, mas tem gente que acha, tá? Mas eu acho eles muito bonitos. Inclusive, depois de assistir esse filme, eu fui procurar direto na internet o nome dos atores, porque eu precisava, eu queria ver e tal. Inclusive, eu sigo os dois no Instagram, justamente porque eu acho eles muito bonitos. Embora eu não entenda nada que eles estão falando, porque eles falam alemão, e eu falo português, inglês, e agora começando a aprender espanhol. Mas enfim, vocês assistiram Totalmente Trocados? O que vocês acharam desse filme? Meu, é aquele negócio. Tem classificação etária de 10 anos, mas é o que eu sempre falo, não vá assistir esses filmes esperando ser um Vingadores dos filmes, tá? Superprodução, ele é um filme gostoso para você assistir em família, assistir com os amigos. E teve um dia cansativo de trabalho, que é um filme mais suave e tal. Coloca esse filme porque vale muito a pena. Eu super indico. E eu gosto muito mesmo. Assisto, eu acho que eu assisti até
hoje, 27/8/2025, acho que eu assisti umas 3 vezes. Mas é aquele negócio, apesar dele ter sido lançado em 2020, eu só descobri esse filme em 2025. Então, eu já assisti 2 vezes, só eu, e uma vez com a minha mãe. Mas é isso, vocês assistiram Totalmente Trocados? O que que vocês acharam? Vocês também acham os atores bonitinhos? Vocês acham que eu esqueci de falar algo, vocês julgam importante falar? Comenta aqui, né? Eu acho legal como, principalmente, o Danny, na posição do Ludwig, apesar dele fazer, tipo, tipo, ai, por pegar mulherada, dinheiro e tal, é, é legal ver ele tentando se movimentar para resolver o sentimento ruim que tinha entre o Ludwig e o pai dele, porque eles não estavam em bons termos, vamos dizer assim, porque o pai dele, tipo, eu não lembro o que que aconteceu, mas parece tipo assim, quando a mãe do Ludwig morreu, eles começaram a se afastar. Tanto é que quando dá essa situação da viagem, o pai dele tá falando lá, não, porque eu vou deixar você escolher o destino da nossa próxima viagem, não sei o que mais, blá blá blá. E o Ludwig, ele fica todo feliz e tal, né? Porque o pai dele vai ouvir ele, eles vão viajar para o lugar que o Ludwig quer, até a hora que ele percebe que, na verdade, o pai dele tá numa ligação, entendeu? Porque o pai dele não estava falando com ele, estava falando numa ligação. Então, é bonitinho ver isso, só que, assim, o que tava pegando era justamente isso, tá? Que o Ludwig é adotado e o pai dele queria contar isso pra ele, mas não sabia como. Tanto é que o... é muito engraçado porque o, o motorista, chofer, sei lá, cara faz 10 bilhões de coisas, ele vira e fala, então, não tinha alguma coisa que você queria falar com o seu filho, não sei o que mais? Aí o próprio cara vira e fala, nossa, às vezes eu esqueço que eu que sou o chefe e tal. E é muito legal, é muito gostosinho, sabe? Ai, é muito legal. Mas enfim, é isso. Já estendi demais. Comenta aí o que que vocês acharam do filme, o que que vocês acharam dos atores, se vocês também acharam eles bonitinhos. E no mais a gente se vê em breve.